Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 5 do curso de Legislação e Normas Tributárias a respeito do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Vamos começar falando sobre os aspectos gerais do IOF. O IOF também é um dos impostos extrafiscais. Você se lembra que existem impostos fiscais e extrafiscais. A finalidade fiscal do tributo é aquela que diz respeito à arrecadação de recursos, né? Então, com o dinheiro dos tributos, o Estado pode financiar suas atividades. Todos os tributos têm finalidade fiscal. Agora, alguns tributos têm finalidade extrafiscal, porque além de arrecadar recursos, eles acabam tendo outros desdobramentos importantes. Então, eles acabam funcionando como uma técnica de regulação, um mecanismo de intervenção na economia, ou então como uma função social ou política diferente. Tá? Então, existem diferentes finalidades dos tributos e as finalidades extrafiscais aí estão relacionadas com esses outros fins. No caso aqui do IOF, nós estamos falando de um imposto que vai incidir sobre diferentes operações financeiras, então ele acaba tendo diferentes impactos nessas operações que são tributadas pelo IOF e que a gente vai discutir nesta aula. Tá bom? E só para lembrar para você que a finalidade extrafiscal do tributo funciona justamente porque o governo, porque o fisco usa o impacto da tributação para criar incentivos ou desincentivos, desestímulos para o comportamento das pessoas, deixando certas operações mais caras ou mais baratas, e aí com isso acaba incentivando determinados comportamentos. Bom, aqui em relação aos tributos extrafiscais, você sabe que a ele se aplica a exceção à legalidade, no sentido de que as suas alíquotas podem ser alteradas por meio de decreto. Isso acontece também no caso do IOF. E esses tributos também têm exceção à anterioridade, no sentido de que não é necessário esperar a virada do ano, a virada do exercício, para o aumento, a majoração da carga tributária daquele determinado tributo. E também não é necessário observar a anterioridade nonagesimal, então eu não tenho que esperar 90 dias para a cobrança do tributo. Tudo bem? Então não se aplica a legalidade em relação às alíquotas, não se aplica anterioridade anual e nonagesimal em relação ao aumento do tributo. Então aqui a gente pode ver os impostos extrafiscais, né? Você pode observar que o IOF e o imposto de importação e exportação têm o mesmo tratamento, então eles têm exceções aqui à legalidade, porque podem ter suas alíquotas alteradas por meio de decreto, né? Como a gente está vendo aqui. Tem exceções à anterioridade anual, porque o aumento pode ser no mesmo exercício, e também exceção à anterioridade nonagesimal, porque não precisa esperar aquele prazo mínimo de 90 dias. Na aula do IPI, a gente vai discutir que ele também tem essas duas primeiras exceções, mas ao IPI não se aplica a exceção da anterioridade nonagesimal, então o IPI tem que esperar os 90 dias para a majoração dele. Né? E o ITR é um imposto extrafiscal em que nenhuma dessas três exceções aparece. Tá? Então, o ITR, mesmo sendo um imposto extrafiscal, ele tem que observar as regras da legalidade e da anterioridade como os demais impostos. Mais adiante na nossa aula, a gente vai analisar as regras do CTN a respeito do IOF e a gente vai ver que o IOF se aplica a diferentes operações financeiras. Né? Aqui eu só quero ressaltar, antes da gente chegar nessa parte, ainda na nossa introdução, eu queria ressaltar para vocês que o IOF ele pode incidir também sobre o ouro. O que você precisa entender aqui para tomar um pouco de cuidado e porque eu estou destacando essa regra do ouro aqui para você é o seguinte: o ouro ele pode ser vendido como uma mercadoria. Então, quando você vai na loja, por exemplo, e você fala assim, deixa eu comprar este anel de ouro para minha noiva, para pedi-la em casamento, né? Então, o ouro pode ser uma mercadoria, ele é vendido como se fosse um objeto, né? Uma mercadoria muito valiosa, cara, né? Mas é uma mercadoria como qualquer outra. Você pode comprar um anel de ouro, mas você também pode comprar um anel de prata, pode comprar
um anel que tenha um outro metal, né, e pode ter um diamante, enfim. Então, o ouro aqui nessa situação, quando ele é vendido como uma joia, ele é uma mercadoria, né? Às vezes você tem determinados produtos eletrônicos que vêm banhados a ouro, porque o ouro conduz bem, né, por exemplo, você pode colocar o ouro na ponta do USB, porque aí ele tem um contato melhor com o computador, né? Enfim, o ouro nessas situações ele é vendido como um produto qualquer, um produto comum, né? Tem gente que até come chocolate com ouro, né? Aquelas coisas que às vezes a gente vê na televisão. Mas tem situações em que o ouro funciona como meio de pagamento. Então aí o ouro ele não é utilizado como uma mercadoria, como um produto, mas ele é utilizado como um meio de pagamento. Então tem determinadas operações que acabam sendo lastreadas, sendo fundadas em ouro. Tá bom? Então aqui é naquela situação em que você tem o ouro não vendido como um produto, uma mercadoria, mas como moeda, né? Como um ativo financeiro, tá bom? Assim como o dólar, assim como né, o real, você também tem operações que são fundadas aí no ouro, né? Você pode imaginar na sua cabeça aquelas moedas de ouro, né? Ou então as barras de ouro do Silvio Santos, não é isso? Então aí o ouro ele não está sendo vendido como uma mercadoria, mas sim ele representa o dinheiro, né? Então eu estou destacando isso para você tomar cuidado pelo seguinte: quando o ouro for mercadoria, ele vai ser uma mercadoria como outra qualquer. E aí ele vai ser tributado pelos outros impostos que a gente vai estudar aqui ao longo do nosso curso, né? Pelo ICMS, com a circulação dele, né? Pelo IPI, se houver aí uma operação de industrialização, pelo imposto de importação, se ele for importado, pelo imposto de exportação, se ele for exportado. Tá? Então, quando o ouro é mercadoria, ele vai ser tributado como qualquer outra mercadoria, sem nenhuma diferença aí, só porque é ouro. Tá? Agora, quando o ouro for meio de pagamento, aí nós não estamos falando de uma operação de mercadoria, nós estamos falando de uma operação financeira. E o ouro vai se enquadrar aí, quando ele for negociado desta forma, em um dos casos de cobrança do IOF, que são os casos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a única coisa que eu quero reforçar aqui com você agora é que quando o ouro for meio de pagamento, e não quando ele for mercadoria, aí sim, sobre o ouro vai incidir aqui o IOF exclusivamente, tá bom? Porque aí eu não tenho que falar em circulação de mercadoria ou em algo nesse sentido, porque aquele ouro está sendo usado como um ativo financeiro. Bom, lançamento do IOF. Lançamento que é um tema que a gente vê em todas as nossas aulas quando a gente está estudando os impostos em espécie, né? Então aqui a gente tem que o lançamento é um procedimento administrativo que tem como finalidade verificar a ocorrência do fato gerador, então ver que aquele fato gerador aconteceu, determinar o que está sendo tributado, né, a matéria tributável, calcular o valor de tributo devido, identificar quem é o devedor, o sujeito passivo, e aplicar uma penalidade, se for o caso, né? se houve um descumprimento de alguma obrigação. A gente tem o lançamento de ofício quando o fisco faz dessa operação sozinho. Né? Então aqui, como a gente essa aula aqui está sendo postada depois das outras, né? A gente está aqui, estou fazendo uma revisão com vocês de uma aula que a gente teve mais no começo do curso. Então aqui, indo mais direto, né? Você pode ver uma explicação mais detalhada de lançamento nas aulas seguintes a essa aqui. Mas então, a gente tem lançamento de ofício quando o fisco faz o lançamento. Não é o caso aqui. Tem o lançamento por declaração, quando o contribuinte presta uma informação para o fisco, né, declara os fatos que aconteceu, e aí o fisco aplica a lei e faz a cobrança. Também não é o caso aqui. Na maioria das situações, o IOF é lançado por homologação, né? A maioria dos tributos hoje em dia são lançados aqui por homologação. E a grande diferença do lançamento por homologação é que o contribuinte presta as informações de fato, né? Então ele diz para o fisco o que aconteceu e, além disso, ele também aplica a legislação, fazendo o pagamento antecipado do tributo. Então, quando você lembrar de lançamento por homologação, lembre-se que o pagamento é feito antecipadamente pelo contribuinte. É o que acontece aqui com o IOF. Então, o contribuinte declara,
paga e o fisco se limita a dizer se concorda ou se não concorda com o que o contribuinte fez. É por isso que se chama lançamento por homologação, porque homologar significa a mesma coisa que concordar. Então, lançamento por homologação, o fisco só fiscaliza o que o contribuinte está fazendo e é o que acontece no IOF como regra. Vamos agora estudar os fundamentos constitucionais e legais do IOF, momento em que a gente vai ver quais são as operações que são tributadas pelo IOF e aí vai ficar mais nítido para você em que situações esse tributo é cobrado. Então vamos ver como o IOF aparece na Constituição. Ele está lá no artigo 153, inciso 5, que diz: compete à União instituir impostos sobre. Então aqui, instituir impostos, o texto da Constituição está se referindo à competência da União. Você sabe que competência é o poder de legislar, de criar leis a respeito de tributos, né? Então aqui nós temos no inciso 5 a previsão do IOF, quando a Constituição diz: instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou então as relativas a títulos ou valores mobiliários. Então, finalmente chegamos aqui no fato gerador do IOF, né? Então, o IOF ele vai dizer respeito a diferentes operações aqui. Então, os fatos geradores do IOF, na verdade, são vários, né? Porque o IOF é cobrado diante de diversas operações financeiras que a gente pode ver aí. Então, operações de crédito, então quando você toma um crédito com um banco, né? Operação de câmbio, que envolve aí quando você troca moeda, né? Então, se você compra dólares, converte o dólar para real, o real para dólar, ou então para libras ou para euros, né? Então, você vai pagar o IOF, né? Operações de seguro, então contratos de seguro em geral, e operações que envolvem valores mobiliários. Valores mobiliários que são títulos que as empresas emitem, né? Isso se estuda bastante quando se está estudando as sociedades anônimas, né? Então, as sociedades anônimas são aquelas empresas que emitem diversos valores mobiliários. Aqui a gente tem diversos valores que são emitidos pelas SAs, né? Tem debenture, tem commercial paper, tem as ações, né? Então, valores mobiliários, então, também são tributados pelo IOF. Então, por isso que ele é chamado de Imposto sobre Operações Financeiras. Você vê que aqui não aparece, nesse artigo que eu estou destacando para você, não aparece em nenhum momento a expressão operação financeira, né? Então, na verdade, a gente chama de IOF para resumir todas essas diferentes operações aqui, que são operações financeiras, né? Mas a Constituição está diferenciando aqui diferentes operações financeiras que são sujeitas ao IOF. Tá bom? Então, operações de crédito, de câmbio, de seguro e relativas a valores mobiliários. Na sequência, a Constituição traz mais algumas regras sobre o IOF, né? Aqui a exceção à legalidade, que eu estou trazendo para você. Depois você pode dar uma olhada nisso, né? Também essa parte aqui está no seu material escrito, né? Temos aqui as regras específicas para ouro. Então, é aquilo que a gente discutiu, né? Quando o ouro é definido como ativo financeiro ou como instrumento de câmbio, né? Instrumento cambial, aí sim ele está sujeito ao IOF, né? Então, quando o ouro é ativo financeiro, ele se sujeita ao IOF. Quando ele não é ativo financeiro, então aí ele se sujeita aos demais tributos. E, por fim, a gente tem também aqui as exceções à anterioridade, quando a Constituição fala que é possível cobrar o IOF no mesmo exercício financeiro e sem esperar os 90 dias, tá? Isso aqui porque o IOF aparece aqui no parágrafo 1º, que fala aqui das exceções, tá? E aí está aqui o artigo 153, inciso 5, o IOF. Bom, visto o que diz a Constituição a respeito do IOF, vamos ver como esse tributo aparece lá no CTN. Então, lá no CTN, você tem a previsão do artigo 63 até o 67, né, que diz, né, o imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador. Então, aqui você já observa que
o CTN e a Constituição de 88 mantêm mais ou menos a mesma estrutura, né? A gente vai discutir ao longo do curso diversos tributos aqui em que o CTN não bate muito bem com o que está dizendo a Constituição. Não é o caso do IOF. Então, no IOF, você vê que o nome até do imposto se manteve, né? O imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro e tal. Então, a gente pode ver aqui que nós temos 4 operações diferentes que são tributadas pelo IOF e nós temos, então, 4 fatos geradores diferentes, né? Então, quanto às operações de crédito, o IOF vai ser devido quando acontecer a efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. No que diz respeito às operações de câmbio, nós temos também, você vê que é mais ou menos semelhante aqui, o IOF é devido no momento da efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Então você pode ver aqui, a linguagem do código é meio difícil, né? É meio complexa aí de entender, mas o que basicamente o código está dizendo é o seguinte: olha, nestas operações, operação de crédito ou operação de câmbio, o IOF é devido quando essas operações são concluídas, né? Então, aqui no caso da operação de crédito, pela entrega, né, do crédito que foi pleiteado, ou então na operação de câmbio, pela entrega da moeda, se você comprou dólar, se você comprou real, se você está trocando de dólar para real ou de real para dólar, é no momento em que esse valor está à disposição, né, que foi disponibilizado para o interessado, né, para o contribuinte. No que diz respeito às operações de seguro, com a sua efetivação pela emissão da apólice, então o momento aqui vai ser na emissão da apólice ou no recebimento do prêmio do seguro, na forma da lei aplicável. E por fim, a gente tem a última situação aqui, a quarta hipótese, né, no que diz respeito às operações relativas a valores mobiliários, os momentos da emissão, então quando o valor mobiliário é gerado, né, então você criou lá a debenture, ou então aqui na transmissão do valor mobiliário, quando ele é vendido para alguém, ou no momento em que ele é pago ou resgatado na forma da lei aplicável, dependendo do título e dependendo da situação aqui, a gente vai ter regras específicas, tá? Mas basicamente, nessa hipótese aqui dos valores mobiliários, esses valores podem ser emitidos, podem ser transmitidos, podem ser resgatados, e aí, dependendo da situação, a gente tem a cobrança do IOF nesses diferentes momentos. Bom, aqui o artigo 64 trata das bases de cálculo. Você lembra que a gente discutiu que a base de cálculo corresponde ao valor da operação que está sendo tributada. Então, na verdade, a gente vai ter que, em geral, o valor do tributo vai ser calculado pela multiplicação da base de cálculo, que corresponde aqui, base de cálculo, ao valor da operação, e esse valor da operação vai ser multiplicado por uma alíquota, de forma então que o tributo vai representar um percentual daquela operação. Né? Então, no nosso caso aqui, nós temos 4 operações diferentes que envolvem o IOF. Né? Então, nós temos 4 bases de cálculo diferentes para cada uma dessas operações. Então, quando a operação de crédito, a base de cálculo vai ser o montante daquela obrigação, compreendendo o principal e os juros. Tá? Na segunda situação, nas operações que envolvem o câmbio, então a troca de moeda, né, vai ser também o respectivo montante em moeda nacional, tá? Então, a base de cálculo vai ser o valor daquela operação em relação à moeda nacional, porque o tributo é pago em moeda nacional, né? Depois a gente tem aqui na terceira situação o montante do prêmio, no caso das operações de seguro, né? E no item 4, em relação às operações que envolvem valores mobiliários, a gente tem diferentes também bases de cálculo, conforme qual a operação que envolve valor mobiliário que está sendo tributado. Né? Então, na emissão do valor mobiliário, o valor nominal mais o ágio, se houver. Então, o valor nominal da ação, por exemplo, né, o valor que a ação tem, está lá previsto no estatuto, né, e eventualmente um ágio. O ágio vai ser um valor a maior, que é pago se houver. Tá? Então, é um valor nominal mais um acréscimo que pode existir ou não, que é o ágio. Depois, na transmissão, quando esse título vai ser vendido, vai ser
transferido para outra pessoa, então vai ser o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. Tá bom? E por fim, aqui a gente tem na terceira situação, quando houver o pagamento ou resgate do título, o preço que está sendo pago. Para a gente encerrar, existe aqui a previsão a respeito da possibilidade de alteração das alíquotas, né? Então, aqui as alíquotas podem ser alteradas por decreto. Você deve se lembrar que o CTN fala aqui em bases de cálculo, mas isso aqui está desatualizado porque a Constituição revogou esta parte aqui. A Constituição só permite a alteração das alíquotas por meio de decreto. A base de cálculo não. Tá? Então, é possível alterar as alíquotas do imposto para atender aos objetivos da política monetária. Então, a ideia aqui é que o executivo pode mudar os valores do IOF para incentivar ou desincentivar determinadas operações. Então, se, por exemplo, o governo quiser facilitar que as pessoas tenham acesso a crédito, ele pode, entre outras coisas, diminuir o valor do IOF, né? Ou então, se ele quiser dificultar a compra de moeda estrangeira, ele pode aumentar o valor do IOF. Então, de acordo com os objetivos da política monetária, se o governo quer ter mais dinheiro à disposição das pessoas, ou quer evitar a troca daquele dinheiro por moeda estrangeira, enfim, então aí ele vai poder alterar aquelas alíquotas por meio de decreto. Tá bom? O contribuinte do IOF é qualquer uma das partes na operação tributada, conforme dispuser a lei. Então, aqui, se eu tenho uma operação de crédito, tem alguém que está tomando crédito e tem alguém que está oferecendo crédito. Quem que vai ser o contribuinte do imposto? Vai ser qualquer uma dessas duas partes, conforme dispuser a lei. Tá bom? Então, aí a gente tem que ir depois, quando vocês estudarem mais especificamente a legislação federal, vocês devem discutir essas questões, tá? Aqui a gente está nesse curso só fazendo uma revisão geral, olhando o que diz o CTN, olhando as disposições gerais de todos os impostos, então a gente não vai entrar nesse detalhe. Tá, e depois aqui tem a previsão do artigo 67, que é menos importante para a gente, mas vamos ler só porque ela está aqui, né? A receita líquida do imposto, então o valor que o governo arrecadar com este imposto, né, que o Estado arrecadar com esse imposto, deve se destinar à formação de reservas monetárias na forma da lei. Vamos agora encerrar a nossa aula falando sobre a regra matriz do IOF. Então, aqui no estudo da regra matriz, a gente vê os diferentes elementos que fazem parte da construção, da formação do IOF. Então, a gente tem aqui a definição do que está sendo tributado pelo IOF. Você viu que nós temos 4 operações que são tributadas pelo IOF. As operações de crédito, então realizar a operação de crédito, realizar a operação de câmbio, realizar operações com seguro e realizar operações com títulos mobiliários. Tá? E aqui a súmula 664 do STF, então o entendimento do STF a respeito desse assunto é o de que nas operações de crédito não existe a cobrança do IOF em relação à caderneta de poupança. Então a poupança está aqui livre do IOF, tá bom? Aqui em que momento que vai ser cobrado o IOF? Então a gente viu isso agora quando a gente discutiu o CTN. A gente viu então que nas operações de crédito é no momento em que existe a efetivação da operação, né? Quando o crédito está colocado à disposição do interessado. Na operação de câmbio também o IOF é devido no momento em que houve a entrega da moeda. Então você foi lá trocar seus reais por dólar ou então seus dólares por reais. Então é no momento em que aquela moeda foi disponibilizada para você é que é devido o IOF. Nas operações com seguro, nós temos que o IOF é devido no momento da emissão da apólice ou do recebimento do prêmio. E por fim, aqui nas operações que envolvem títulos mobiliários, nós temos que o IOF vai ser devido, dependendo aqui de qual operação que está sendo que envolve o título mobiliário, né? Então, no momento em que ele é emitido, no momento em que ele é transmitido ou no momento em que ele é pago, tá bom? Ou ainda no resgate do título, dependendo do caso. E isso você pode discutir com mais detalhes quando for estudar esses valores mobiliários. O IOF é um imposto federal, então ele é cobrado pela União, e aqui a gente não tem muita dificuldade no estudo do elemento espacial, porque ele é devido em qualquer local do território nacional. Então não interessa se essa operação foi feita em São Paulo ou em Pernambuco, ele vai ser devido da mesma forma e não tem nenhuma diferença, tá bom? Porque é um imposto federal que se aplica a todos aqui que estão no território nacional.
Como a gente viu agora há pouco, o IOF então é um imposto de competência da União e quem faz aqui a cobrança do imposto também é a União. Então a União é a pessoa que tem competência para criar o IOF, para legislar sobre o IOF e também é quem tem capacidade ativa de cobrar o IOF. Então competência é o poder de legislar, é da União. Capacidade ativa é o poder de cobrar, também é da União. Sujeito passivo, então quem faz o pagamento da obrigação, quem é o contribuinte daquele tributo, vai ser qualquer uma das partes nas operações, o credor ou o devedor, dependendo do caso. Então aqui se é quem está dando crédito, quem está recebendo crédito, é quem está fazendo o câmbio ou não, enfim, quem que vai ser tributado. Aí cada uma das operações vai receber um tratamento específico, conforme previsão mais específica em lei. Tá? Depois a gente tem aqui as bases de cálculo, a gente também já viu isso, né? Então só para a gente revisar, nas operações de crédito vai ser o valor total da operação, incluídos os juros, nas operações de câmbio, o valor em moeda nacional daquela operação, na operação de seguro, o valor do prêmio do seguro, e nas operações com valores mobiliários a gente tem, na emissão do título, o montante originário mais o ágio, se houver. Na transmissão, ou seja, na venda daquele título, o valor, o preço da venda, o valor nominal do título ou então o valor dele discutido em bolsa de valores, conforme o caso. E por fim, nas operações de resgate ou pagamento do título, vai ser o valor do resgate ou do pagamento. Aqui, só para a gente entrar num pouquinho mais de detalhe, eu trouxe as alíquotas do IOF, tá? Então aqui nós temos 4 previsões de 4 alíquotas diferentes do IOF a respeito aí de cada uma dessas 4 operações que a gente viu. Então nas operações de crédito, a gente tem aqui a previsão dos... Aqui, deixa eu reforçar aqui, né? Esses são os tetos, né? Então, esse aqui é o máximo que o Poder Executivo pode estabelecer. Então, a lei já diz qual é o valor máximo do imposto, tá? E aí o Poder Executivo vai soltar um decreto fixando um valor que tem que observar esse teto aqui, tá? Então, os valores que estão em vigor no momento em que você está assistindo essa aula, ou no momento que eu estou gravando essa aula, podem ser diferentes porque o executivo pode soltar um decreto a qualquer momento, né? E você viu que não tem que nem observar aquela regrinha da anterioridade. O que eu estou trazendo para você aqui é o teto. A partir desse teto aqui, o executivo não pode ir, tá bom? Então a lei já fixou qual é o limite máximo, né? Então a gente tem aqui nas operações de crédito, o teto é de 1,5 por dia. Nas operações de câmbio é de 25%. Nas operações de seguro também de 25%, e de operações com valores imobiliários aqui é de 1,5% por dia também. Tá bom? E aí a gente tem uma discussão a respeito do ouro, tem lá uma previsão na Constituição, você pode voltar naquele nosso slide a respeito desse assunto. Então a gente tem aí uma divisão do valor que vai ser arrecadado na tributação do ouro entre União, Estados, né, estados e municípios. Tudo bem? Então é isso que a gente tinha que falar de IOF. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, você pode escrever aqui para mim ou então me mandar um e-mail, entrar em contato comigo. Enfim, esse é um tributo que ele acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque ele tem várias situações diferentes em que ele pode aparecer, mas não é dos tributos mais complicados. Tá bom? Eu queria agradecer que você assistiu até aqui e espero você no nosso próximo vídeo.